Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então. Boa tarde a todos e a todas. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução número 1/2023, de 11 de janeiro de 2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores, em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral, ao debater assuntos de relevância e de interesse público, levando ensino, conhecimento e aprendizagem às pessoas. Hoje o assunto a ser tratado é sobre as condutas vedadas a agentes públicos em ano eleitoral, tema de extrema importância para os vereadores e assessores, aos que desejam ingressar na política nos próximos anos e a toda a comunidade interessada no tema. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam seu conhecimento e consentimento e concordância para o uso de seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook e demais canais apropriados para compartilhamento em conformidade do artigo 7º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigada aos nossos palestrantes, Cleiton Santos, Vinícius Luiz e Paulo Ricardo, por aceitarem o convite de dar essa palestra tão importante. Também aproveito a oportunidade para agradecer todos os convidados aqui presentes, aos vereadores, assessores daqui e de outras cidades, e aos representantes das escolas do Parlamento pela parceria e aos nossos servidores da Câmara. Convido para fazer a abertura o presidente da Câmara, enfermeiro Alex. Boa tarde a todos. Gostaria de, em nome de Deus, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Escola do Parlamento. Mais um evento onde, em nome da nossa responsável, coordenadora da Escola do Parlamento, Elô, gostaria de abraçá-los. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer ao time aqui da Câmara Municipal pelo trabalho, a gente sabe das dificuldades, e a todos os assessores e políticos que estão aqui e compareceram. Muito obrigado, viu? Condutas vedadas a agentes políticos em ano eleitoral. Um tema ímpar, um tema que aborda a questão da lei, tá? E que hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui os especialistas, né, em direito, Cleiton Santos Desidero, Dr. Vinícius Luiz Castanheiro e o Dr. Paulo Ricardo da Silva. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos, tá? Lembrando que a Escola do Parlamento, ela veio para Dumont para marcar território e definitivamente ficar cravado na história do município, porque a gente possui o aplicativo da Escola do Parlamento, onde a gente passa tudo que é feito, todo o trabalho que é realizado dentro da Escola do Parlamento para a população de uma forma bem interativa, através de um curso bem didático que é fornecido pela plataforma que a Câmara Municipal tem o prazer de estar associada hoje. Portanto, pessoal, vamos dar início aí, agradecendo mais uma vez os palestrantes, tá? E que Deus nos abençoe. Vamos para frente. Agora, para dar início à nossa palestra, convido para fazer uso da palavra os palestrantes. Pode subir. Pessoal, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Me chamo Paulo Ricardo Artequilino da Silva, sou advogado, graduado em Direito pela USP Ribeirão Preto. Atualmente sou aluno do mestrado na mesma instituição. Sou também pós-graduado em Direito Societário e Governança Empresarial.
Sou membro da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção da UAB de Ribeirão Preto, né? E trabalho como advogado na área eleitoral, no direito público em geral. Em segundo lugar, gostaria de agradecer ao convite do ilustríssimo presidente da Casa, senhor Alex, e dos demais. Gostaria de agradecer a presença de todos. Cadê o... pode passar, por favor. Então, esse é um tema muito específico, um tema muito rico do direito eleitoral, um tema que comporta muitas interpretações, um tema que todas as eleições ele gera bastante celeuma, ele gera bastante discussão nos tribunais, gera discussões nas campanhas internas. A gente recebe muita demanda de candidatos que mandam mensagem perguntando se pode fazer tal coisa, se pode praticar isso, se pode fazer propaganda, se não pode, quando é que começa. Então, é um tema que ele tem muito pano para manga, assim, a longo prazo, e até nos meandros jurídicos é um tema que gera um debate quase que anual, assim. Sempre tem bastante novidade, cada resolução do TSE tem novidade. A gente buscou sumarizar e trazer o sentido geral, assim, trazer um guia bem completo também para quem é agente público, para quem está lidando diariamente com a administração pública, para quem está vivenciando essa vida de tocar processo administrativo, de estar na lida burocrática. A gente sabe que não é fácil, que muitas coisas são confusas, os entendimentos são volúveis, os órgãos de controle muitas vezes não são muito razoáveis, não se atêm muito à legislação, muitas vezes, né? Então, acho que é muito importante ter uma formação, ter um conhecimento geral dessa matéria, para poder se preparar para lidar com os desafios da administração pública. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o sentido geral. Por que a lei veda condutas e qual tipo de conduta ela veda em se tratando da área eleitoral? Ou seja, o primeiro princípio, assim, que ilumina a interpretação das normas que a gente vai estudar é um princípio republicano. A República, como vocês devem saber, surgiu no final da monarquia romana, e ela traz uma disrupção em relação à monarquia. Na monarquia, o monarca exerce o poder em nome próprio. É uma forma de governo em que o Estado se confunde com a pessoa do monarca. Na República, como o próprio nome diz em latim, é a gestão de uma coisa que é pública, que ela deve ser tratada como impessoal, é aquilo que transcende a pessoa do governante. A máquina pública, o aparelho estatal, não pode se confundir com a pessoa de quem exerce transitoriamente o poder. Tanto que uma das decorrências lógicas do princípio republicano é justamente a transitividade. Ninguém exerce o poder eternamente numa república, ninguém pode ter o almejo de se perpetuar indefinidamente no poder em um regime republicano. Tanto é que muitas das condutas que a gente vai analisar fala sobre o que o agente público, o agente político, o vereador, o prefeito, o presidente não pode fazer para que ele se apodere da máquina pública para se perpetuar. Ele abusa de atribuições legais que ele tem para se perpetuar. É justamente esse o sentido que a lei busca coibir. A vedação de conduta ela tem a finalidade de imprimir o caráter público, impessoal e republicano à gestão estatal. Outra finalidade muito marcante dessa lei, que está expressa no próprio caput do artigo 73 da Lei das Eleições, é sobre a isonomia entre os candidatos. Um candidato não pode abusar das suas prerrogativas para prejudicar os outros, para sair na frente da corrida eleitoral, por assim dizer. Os candidatos devem guardar entre si igualdade de condições para realizar campanha, para disputar o voto de forma justa, honesta, sem que ele ultrapasse o outro candidato por medidas que são tidas por ilegais. Terceiro princípio, eu chamo o Vinícius para falar. O doutor Vinícius tem mais... Tudo bem? Bom, adendo. Boa tarde a todos, meu nome é Cleiton. Nós fizemos um plano de aula, mais ou menos para nos guiarmos mesmo. Eu entreguei muitos já, só que ainda todos não tinham chegado. Para aqueles que quiserem, eu deixei na primeira cadeira, aí pode ir passando. E aí, para ter uma noção geral, ficar um pouco mais enquadrado certinho. Muito obrigado, viu?
Boa tarde, prezados, tudo bem? Meu nome é Vinícius Luiz Pitanelli Castanheiro, sou bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, sou advogado e atuo em Direito Público, sou aluno especial do programa de mestrado da mesma faculdade e também sou membro da Comissão de Direito Eleitoral da seccional de Ribeirão Preto, da subseção de Ribeirão Preto. Depois dessa introdução que o Dr. Paulo Ricardo fez, eu gostaria de falar com vocês sobre dois princípios que são muito importantes para o direito público e eles têm implicações tanto no direito administrativo e também na seara eleitoral, né? Que é o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade, né? Começando pelo princípio da impessoalidade, é importante que, em razão do princípio republicano, que o Dr. Paulo Ricardo falou, a administração pública, em tese, ela não deve ter um rosto. Você não tem que olhar na administração pública e ver uma pessoa nela, muito pelo contrário. A administração pública ela é formada por todos os servidores, muitos de vocês são servidores dessa casa, mas a administração pública não é exatamente vocês, né? Nesse sentido que vem as vedações feitas pelo ordenamento jurídico para evitar que alguém capture a administração pública para si, né? Exatamente por isso que as sanções são feitas para evitar que alguém possa se beneficiar da máquina pública para poder tomá-la para si e ter vantagens, no caso aqui da seara eleitoral, né? Agora, passando para o princípio da moralidade, nós temos que esse princípio também é muito importante. Ambos estão no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que é o princípio da moralidade, ele institui um dever de probidade por parte tanto dos administrados, quanto por parte dos agentes públicos, né? Por parte dos servidores públicos também, né? Então, o princípio republicano e o princípio da impessoalidade que eu falei um pouco, eles se interpenetram na moralidade, no sentido de todos atuarem de maneira proba, de não utilizarem a máquina estatal novamente para si, né? Para tentar tirarem uma vantagem que seria indevida, né? Existe esse dever de moralidade, inclusive os servidores públicos e até mesmo o cidadão que atuar de forma improba, que daí vai ser julgado por um juiz eleitoral, por um juiz normal, civil, estadual, pode responder isso por ação popular, mandato de segurança, entre outros meios que a legislação permite para a administração pública coibir esses atos de captura do sistema, né? É exatamente para isso que as sanções vêm, para regular e permitir que o Estado Democrático de Direito ele continue marchando para frente. Prosseguindo aqui na exposição, só uma menção importante para fins processuais, assim, mas para completar a exposição, é que as condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei das Eleições, elas são espécies de um gênero, que é o gênero do abuso de poder e do abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso de poder econômico. Desse modo, elas são passíveis de verificação por representação eleitoral, para a Justiça Eleitoral, pela via da ação judicial de investigação eleitoral, que está prevista pelo artigo 22 da Lei de Inelegibilidades. Isso é importante dizer porque, quando veio a lei, em 1997, muitos apontaram uma inconstitucionalidade no parágrafo 5º, que previa a cassação de registro de diploma do candidato beneficiado. Porém, depois, com a edição, foi acrescido na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 1990, a hipótese de que a prática da espécie das condutas vedadas também seria passível de ação judicial de investigação eleitoral com sanção de inelegibilidade. Pela Constituição Federal, só a lei complementar pode prever sanção de inelegibilidade, que é o caso da Lei Complementar número 64. A lei que nós estamos estudando, que chamamos de Lei de Eleições, que é a Lei 9.504, ela é uma lei ordinária, ela não é uma lei complementar. Por isso que houve esse questionamento de inconstitucionalidade quando do surgimento da lei. Hoje, porém, essa discussão não subsiste, não tem sentido jurídico mais, desde a complementação da lei complementar. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleiton Desidério. Sou advogado, atuando na área do direito público. Sou bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Hoje também faço mestrado e especialização em Direito Eleitoral. Atuo bastante também na Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção de Ribeirão Preto. E é um prazer estar com vocês hoje aqui, de todo o coração, e trazendo à baila tudo o que já foi dito
e também alguns pontos que são característicos da administração pública, vale ressaltar como o direito público ele está sempre na tentativa de uma legalidade estrita. Então, tudo aquilo que pode ser feito, há uma tentativa dos legisladores de deixar aquilo claro, aquilo taxativo. Então, ao se falar de condutas vedadas, tentamos, ou os legisladores tentaram fazer com que as condutas fossem o mais claro possível. Essa é a mesma lógica que nós seguimos no Código Penal. Diferentemente do Código Tributário, do Código Civil, que nós encontramos bastante conceitos complexos, conceitos que são trabalhados por um nicho específico. Na tentativa de deixar isso claro, a Lei de Eleições trouxe muito da fonte do direito penal, que é tentar deixar claro mesmo, deixar de uma forma que ao agente público, o servidor público, um servidor honorífico, um mesário que seja, aquela pessoa que está atuando ali, ele leia o artigo 73 e pense assim, olha, essa ação que eu vou fazer ou vou deixar de fazer, ela deve estar em consonância com a legislação. Então, se eu deixar de fazer, se eu fizer algo errado, isso estará de acordo com a lei. Então, a tentativa primária desse artigo é fazer com que nós, na tentativa somente de ler ali, pegar e ler, nós não cometamos um erro. Então, assim, nós seguimos a lógica de tentar deixar claro mesmo, para que não precisamos, para que num futuro a gente não precise reprimir aquela ação, mas sim prevenir, porque a ideia também não é de judicializar. Determinadas condutas, como veremos a seguir, são condutas de ordem subjetiva. Então, muitas vezes, uma determinada ação, ela irá ser judicializada, e aí um juiz pode entender de uma forma, mas um determinado detalhe, lá na frente, um caso muito parecido, o juiz vai olhar e vai falar, não, diferentemente do caso anterior, esse aqui tem um detalhezinho que deixa tudo diferente e julgar de uma forma completamente diferente. Então, seguindo o sentido da legalidade estrita, muito dos princípios gerais do direito e muito dos princípios que são utilizados no direito penal também são utilizados na lei de eleição, tais como o princípio da insignificância, o princípio da presunção de inocência e a vedação, a analogia in malam partem. Essa analogia é uma analogia que você parte de um mal maior, ou seja, você vê o mal primeiro e depois que você vai tentar entender os casos nas suas especificidades. Então, a gente se utiliza de um viés de que não aconteceu primeiramente, para depois a gente tentar se convencer que aquele fato aconteceu. Então, esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Paulo vai continuar. Antes de adentrar o estudo analítico das condutas, a gente trouxe alguns conceitos que são importantes da gente entender para compreender os elementos normativos de cada um dos incisos, né? O primeiro deles é o conceito de agente público utilizado na lei. O conceito que a lei traz é o conceito mais amplo possível de agente público. Não é o conceito de agente político, não é o conceito de servidor público que é investido em cargo efetivo, não é o conceito de servidor em cargo em comissão, não é o conceito de empregado público. É um conceito que abrange todas essas categorias e também aqueles particulares que prestam gratuitamente, sem nenhum compromisso, sem contrato escrito, serviços à administração pública. Por exemplo, um mesário, um júri, qualquer que o faça, qualquer agente que esteja na máquina pública, estejam atuando no serviço público. Então, a gente trouxe aqui a lei, ela diz o seguinte: reputa-se agente público, para os efeitos desse artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ou seja, não precisa ser efetivo, pode ser transitório, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Ou seja, tanto nas entidades, nas pessoas políticas, por exemplo, aqui na Câmara, que seria a administração pública direta, quanto nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas, por exemplo, Petrobras,
Companhia Siderúrgica Nacional, Eletrobras, as empresas públicas que exercem serviço público, todos eles são considerados agentes públicos por essa lei. Outro conceito que é um pouco mais técnico, mas que é importante trazer também, é o regime de responsabilização a que estão sujeitos os agentes na seara eleitoral. Por exemplo, o Cleiton falou do direito penal. No direito penal, eu só posso ser condenado por um crime se o Ministério Público provar que eu agi com dolo ou culpa, se eu tive vontade livre e consciente de fazer um mal, de contrariar o direito, ou culpa, que é a negligência, imperícia ou imprudência. No regime eleitoral das condutas vedadas, não é necessário, é a responsabilidade objetiva. O mero perfazimento material de uma conduta já é suficiente para ensejar a responsabilização eleitoral. Você pode levar uma multa da Justiça Eleitoral por fazer algo que você nem sabia que era errado. Por isso que é tão importante ter clareza e ter formação sobre os dispositivos que nós vamos abordar, justamente para evitar isso. Não adianta chegar na Justiça Eleitoral e falar, eu não sabia que isso era errado. Não interessa. Você vai pagar a multa do mesmo jeito, porque a responsabilidade é objetiva. Eu trouxe aqui um julgado do TSE que debateu essa questão. Não está na lei, que é objetiva. É uma criação jurisprudencial, doutrinária, ou seja, os casos, conforme vão chegando no tribunal, eles vão sedimentando entendimentos e criando balizas normativas para que se interprete a lei. E uma dessas balizas é justamente o regime objetivo de responsabilização. Aqui diz o julgado: as condutas vedadas dispensam comprovação de dolo ou culpa do agente, sendo cláusula de responsabilidade objetiva. Esse julgado foi relatado pelo ministro Edson Fachin em 2020 pelo TSE, ou seja, é um entendimento recente, vigente. É necessário ter bastante atenção, portanto, no dia a dia, com essa questão da responsabilidade objetiva. Até porque muitas das condutas que nós vamos analisar, elas são juridicizáveis por um feixe de relações, de situações jurídicas. Uma conduta pode ensejar a responsabilização penal, por exemplo, peculato desvio. A mesma conduta pode ensejar ainda improbidade administrativa, que é na esfera civil, que enseja até perda do cargo, por exemplo, e também essa mesma conduta pode ensejar a responsabilidade eleitoral por prática de conduta vedada. Então, por exemplo, para configurar o peculato, eu preciso provar dolo e culpa, ou culpa. Para configurar a improbidade, eu preciso de dolo, pela nova lei. Para configurar um ilícito eleitoral, não preciso comprovar dolo ou culpa. É muito mais fácil, então, para os órgãos de controle, provar que alguém cometeu uma conduta vedada eleitoral. Então, essa é uma matriz interpretativa que nós vamos utilizar no estudo analítico das condutas. Vamos iniciar, então. Nós trouxemos tudo que está na lei, todos os verbos que a lei imputa como conduta vedada. Nós vamos agora comentar um a um, para que seja de conhecimento de todos aquilo que não deve ser feito na administração pública, seja em caráter permanente, seja no ano da eleição, ou seja no semestre anterior, ou nos 3 meses antes da eleição. Até no dia da eleição também tem algumas. Vamos iniciar por aquelas condutas que são permanentemente vedadas pelos agentes públicos. Lembrando que agente público é todo aquele que está inserido de algum modo na administração pública, não só o agente político, não só o servidor público efetivo. A primeira delas é ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens, móveis ou imóveis, pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Aqui tem 2 verbos: ceder, que é o ato de conferir o poder a alguém. Eu pego esse livro, essa Bíblia, e cedo ela para o Cleiton usar para algum fim espúrio, ou usar. Eu sou servidor aqui da Câmara, eu vou pegar esse computador e vou usar em benefício de um candidato. Então, veja que são 2 verbos, ceder ou usar. Aqui também, esse inciso, ele traz um conceito normativo, que é o de bens públicos, que não é um conceito tão óbvio assim. Segundo o artigo 98 do Código Civil, bem público é todo aquele bem que é de titularidade de uma pessoa jurídica de direito público. Por exemplo, um bem que é de titularidade da União, do Estado, do município, ou das entidades autárquicas, ou das fundações públicas, ou das empresas
públicas, não, porque as empresas públicas elas são entidades de direito privado. Não. Então, assim, o bem público é todo aquele que é que ele é de propriedade de uma pessoa jurídica de direito público. Mas tem uma exceção. Os bens que são de propriedade de particular, por exemplo, de uma empresa privada, que estejam afetados a algum serviço público, também entram aqui. Por exemplo, se o município concede a um serviço público de transporte urbano, que é de sua competência, ele faz lá um contrato público após a licitação, e essa empresa adquire os ônibus para servir a população, esses ônibus são de propriedade de quem? Da empresa privada, seriam bens privados. Porém, segundo a legislação, esses bens são considerados afetados ao patrimônio público. Eles também se revestem do regime típico do direito administrativo. Então, também entram aqui, no conceito de bens públicos. Também aqueles bens que são locados, que são objeto de contrato que a administração pública faz com particulares, também estão englobados pelo conceito normativo do inciso. A segunda conduta vedada, que é bastante importante para quem trabalha na administração pública, é usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Ou seja, cada servidor, cada agente público, ele tem o seu cargo criado por lei. Não pode ter cargo criado que não esteja em uma lei. Essa lei prevê atribuições. O agente tal, o assessor nível 1 vai praticar esse ato de rotina. Ele tem competência para fazer isso e aquilo. Então, se esse agente usa o material que ele tem disponível para si, ou o tempo de serviço dele para praticar atos que sobejem, que ultrapassem esse limite das atribuições legais a ele conferidas, ele está incidindo na conduta vedada. Se ele usa o seu tempo de serviço para promover algum candidato, para promover alguma ideologia político-partidária, para deixar de cumprir as suas atribuições legais, para promover fins eleitorais, ele está incidindo nessa conduta, quer ele queira o fim ilegal, quer não, porque o regime é objetivo de responsabilidade. Prosseguindo, o inciso 3º, que é muito próximo do inciso 2, a lei é bem analítica, assim, ela é bem específica, ela traz muitas coisas, ela traz elementos que soam até redundantes ou repetitivos, né? Diz o inciso 3º o seguinte: é vedado ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Se o inciso 2 fala de usar bens ou materiais da administração pública, aqui diz que incide a vedação de ceder o servidor, de o superior hierárquico utilizar a mão de obra do servidor para fins eleitorais. Uma ressalva importante é que o inciso diz do Poder Executivo, mas a jurisprudência, a doutrina interpretam de forma extensiva esse dispositivo para incidir também sobre as casas legislativas, sobre o Poder Legislativo. Então, também está vedado ao servidor das casas legislativas ser cedido para, no horário do seu expediente normal, favorecer algum candidato. É claro que é importante dizer que o que a lei quer não é vedar o servidor de ter uma opinião política. É claro, isso seria até inconstitucional se a lei o fizesse. Todo servidor, todo indivíduo humano, ele tem uma dimensão política da sua existência. Ele tem opiniões, ele prefere candidato X ou Y, mas no horário em que ele está dedicando o seu serviço à administração pública, ele não pode externar ou utilizar esse horário que ele está disponível à administração pública a fins eleitoreiros. Então, esse é o sentido da norma. Ela não veda de maneira alguma que, fora do horário do expediente, o servidor participe de um comício ou faça campanha para algum candidato. Então, tem que ter um olhar constitucional para esse dispositivo, para não exagerar o seu âmbito de incidência e tolher do servidor público o direito à opinião política, né? Agora, passando para a quarta conduta vedada, vou ler o
A norma. Só um adendo. Você pode voltar no outro slide? Não, no 3 mesmo. No inciso terceiro. Que a gente olha, às vezes, a administração pública, a gente olha para a prefeitura, para a Casa Legislativa, a gente pensa assim, todo mundo ali é funcionário público. Mas, muitas vezes, a gente transforma isso numa mera abstração. Não, cada pessoa ali tem sua opinião, cada pessoa tem os seus conceitos próprios, tem um ideal. Então, ao trabalhar essa questão, a gente pensa da seguinte forma, e a gente tem que dar atenção ao finalzinho do artigo também, que ele faz a ressalva quanto ao servidor licenciado, que também seria uma outra hipótese em que ele poderia praticar seus atos eleitorais, que é, logo no finalzinho, durante o horário de trabalho de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Em outras palavras, se ele estiver de férias. Ou seja, se ele estiver de férias, ele já não tem aquela responsabilização, até porque o horário de trabalho dele está para o próximo mês. Então, essa é uma atenção especial que a gente tem que dar. Pode falar, Vinícius. Depois dessa ressalva do Dr. Clayton, a quarta conduta vedada, pelo artigo 73 da Lei das Eleições, é fazer ou permitir uso profissional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados. Subvencionados é que tem um benefício pelo poder público. Esse artigo ele pode parecer um pouco assustador na primeira leitura, né? Que ele fala assim, então a administração pública não pode ceder bens a título gratuito para os administrados? Não é exatamente assim. Esse artigo ele quer dizer que, quando a administração pública cede bens, sei lá, fornece exames médicos gratuitos para a população, ou fornece cestas básicas, bicicletas para o dia das crianças, essa cessão, essa doação, ela não pode ser atrelada a uma pessoa. Como eu falei antes, a administração não pode ter rosto. Então, você não pode associar isso necessariamente à imagem do prefeito, como isso pode acontecer algumas vezes, né? Na verdade, não. É a Prefeitura de Dumont que fez a doação de determinada coisa para uma população carente. A Prefeitura de Dumont, ou a Câmara de Dumont, que fez um convênio com o hospital para ceder um exame mais barato para a população, de graça. Então, é esse o sentido da norma, né? Não é que a administração pública não pode fornecer bens gratuitos para a população, muito pelo contrário, né? É por isso que recolhemos tributos, é para isso que se aplicam multas, né? Para fornecer o serviço público essencial para a população. Então, é importante que se veja a norma nesse sentido. Não pode ser associado a uma pessoa em específico, né? Não pode falar o prefeito da cidade Beta que fez a doação. Uma ressalva que eu faço agora, que a gente vai falar depois, é que no parágrafo 10 desse artigo, no ano de eleição, contudo, quando você faz essa doação de título gratuito, você meio que pressupõe que isso vai ter um fim eleitoral. Então, no ano da eleição, em tese, essa sessão gratuita ela vai ser uma conduta vedada, só que a gente vai tratar mais posteriormente disso num exemplo prático. Vocês estão percebendo pela exposição como que o princípio republicano, a questão da impessoalidade se faz presente na leitura de cada um dos incisos, de como que é importante ter essa matriz interpretativa, principiológica, para compreender o que estão dizendo cada uma das condutas vedadas pela lei? Então, esse é o panorama geral da coisa, né? É impedir que um agente que já esteja ocupando um cargo no Estado se utilize da máquina pública, do poder do Estado, para favorecer um lado ou outro. Esse é o grande fio dessa meada aqui, o grande fio interpretativo de cada um desses incisos. Prosseguindo, para ilustrar essas condutas permanentemente vedadas, eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir, para a gente pensar um pouco. O primeiro exemplo é a seguinte situação hipotética. Suponha que o agente público investido em cargo de comissão de livre nomeação, por exemplo, um assessor, um secretário, alguém que não tenha passado por um concurso público, mas seja um cargo de confiança, um cargo que exerce alguma chefia ou direção, de livre nomeação, passa a utilizar o celular recebido do órgão que está vinculado para tratar de assuntos referentes à campanha eleitoral de quem o nomeou, pleiteante ao cargo de prefeito nas eleições municipais.
Vamos supor que um vereador, por exemplo, vai pleitear um cargo a prefeito, mas enquanto ele é vereador, ele nomeia um assessor. O assessor, fazendo jus a um celular funcional, um equipamento funcional, passa a utilizar esse bem para realizar campanha eleitoral, para disparar mensagem, para fazer ligação para partido, ou para tratar de assuntos da campanha. Nesse caso, considera-se que incorreu o agente em conduta vedada pela lei das eleições ou não? Sim. Esse caso pode parecer óbvio, mas chegou até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em que, a oportunidade na qual o tribunal lavrou o seguinte acordo: é vedado usar materiais e serviços custeados pela Câmara Municipal, que exceda as prerrogativas consignadas nos seus regimentos. Vejam ali que o quadro fático do acórdão é utilização de celular funcional de titularidade da Câmara Municipal em prol de campanha eleitoral. Não é porque você recebeu um celular para uso no seu trabalho, como assessor, como possuidor de um cargo público, que você pode usar esse celular para fins eleitorais. Por mais insignificante que pareça, por mais besta que pareça, a Justiça Eleitoral pega bastante esse ponto. A gente encontra esse tipo de decisão a rodo nos tribunais. E também, de novo, não interessa se a pessoa agiu com vontade ou não, sabendo ou não que a conduta era ilegal. Basta que ele cometesse a ação material, basta que ele pegasse o celular funcional e disparasse mensagens para terceiros. O segundo exemplo é um exemplo menos óbvio, né? O primeiro foi só para aquecer um pouco. Vou ler para vocês, que não dá para enxergar daí. Mévio, investido no cargo de assessor de gabinete, solicita ao estagiário voluntário de informática, Caio, que compile dados dos munícipes presentes em bancos de dados de acesso restrito à Câmara Municipal, a que está vinculado. Então, imagine que a Câmara Municipal tenha criado um banco de dados com vários contatos, e-mails, telefone, endereço dos munícipes. Imagine que a Câmara aqui fez um banco de dados, uma planilha contendo várias informações dos munícipes para que ela possa formular políticas públicas, para uso da Câmara. Então, o servidor Mévio, após receber essa lista de contatos dos munícipes, que o estagiário Caio, que faz um estágio voluntário, voluntariamente presta serviços para a Câmara, sem receber nenhum salário, ele pega essa lista de contatos e usa essa lista para repassar mensagens do candidato que ele apoia, que é candidato ao cargo de vereador no município. Nos termos da legislação vigente, especial do que a gente comentou até agora, essa conduta estaria vedada pela lei eleitoral? Se sim, quem responderia por isso? O candidato a prefeito, o assessor ou o estagiário? Coitado. Essa é mais difícil. Quem quer responder? Eu posso levar o microfone. Será que o fato do estagiário não estar recebendo nada impactaria na responsabilização dele? Então, essa questão é interessante, até porque pelo conceito de bem, sim, porque uma simples informação poderia ser interpretada, é só um e-mail, tá lá, né? Vou pegar e usar. Que a gente não tem muito essa cultura de proteção de dados pessoais ainda. Eu achei até interessante que a Heloíse comentou sobre o termo de consentimento para uso de dados. É muito legal. Mas, sim, a jurisprudência do Tribunal Superior de Contas entende que o uso desses bancos de dados que são de poder do ente público configura, sim, conduta vedada. Aqui eu trouxe o exemplo em que um servidor utilizou um banco de dados da Secretaria de Saúde para disparar mensagens. E também já foi levado ao tribunal a questão do litisconsórcio, entre quem deve responder. Pois não.
para esses fins aí também. Inclusive, um dos fins foi mexer com a política, com a eleição, no caso lá na época do antigo presidente americano, diz que interferiu muito positivamente para ele essa venda desses dados. Aí a Google está pagando a multa bilionária. É um processo bem conhecido no meio jurídico. Nos Estados Unidos, a cultura eleitoral lá ela é muito mais cada um por si, né? Lá, na época, tem um caso interessante que até o Obama colocou publicidade eleitoral em um jogo de videogame, para quem jogasse pudesse ver a campanha eleitoral dele lá. Então, aqui no Brasil é muito mais regrado, né? Muito mais sistematizado. Posso trazer um exemplo da minha cidade? Oi, boa tarde, eu sou de Araras. Um exemplo, acho que vai muito ao encontro do que vocês estão trazendo. Tínhamos uma servidora que trabalhava no cadastro para passe escolar. E ela, por conta, pensando em favorecimentos pessoais, ela estava coletando os dados para entregar para o próximo candidato a prefeito, com o intuito de fazer essa divulgação e essa campanha. E ela deixava bem claro, estou investindo no futuro do meu filho. Né? E aí, o candidato vai responder, ele não pediu, foi uma decisão dela. Esse é um caso interessante também, porque olha o que diz o parágrafo 8º da lei, do artigo 73. Aplicam-se as sanções, ou seja, as punições previstas para quem pratica a conduta vedada, aos agentes públicos responsáveis, ou seja, para a moça que coletou os dados, ela, mesmo não sendo política, vai responder, vai pagar uma multa à Justiça Eleitoral, e aos partidos e coligações e candidatos que dela se beneficiarem. Se ele foi beneficiado pela conduta, se ele ganhou uma vantagem em relação ao seu outro competidor, ao cargo, ele também vai responder, ele pode ter o registro cassado. Vai caçar a chapiteira. É bem curioso isso, a gente estava discutindo exatamente esse caso, né? Nossa, mas o candidato ele nem sabia disso, ele não queria isso, né? E aí é uma consequência grave, né? Mas é importante distinguir as consequências administrativas, entre aspas, civis, das penais, né? Essa servidora, muito provavelmente, ela ia responder por algum crime, mas o candidato, ele provavelmente ele não responderia por crime, né? Porque ele ia conseguir alegar total desconhecimento dessa conduta, né? Importante pontuar isso. Só voltando à questão do litisconsórcio, porque já teve discussão sobre isso no Tribunal Superior, no sentido de que todos aqueles que contribuíram para a conduta, inclusive o estagiário, eles devem estar no polo passivo da ação. Eles vão sentar no banco dos réus, por exemplo. O Ministério Público vai acionar cada um desses agentes que perpetrou a conduta. Tá, agora foi. É interessante pensar, nesses casos, que a gente tem todo um regimento próprio, a gente tem toda uma questão de responsabilização própria, cuja a lógica vai mais ou menos no seguinte sentido. Quanto isso afeta a administração? Então, ao referir-se em sanções, a gente segue uma lógica, pelo menos jurisprudencialmente construída até o momento, que se interferiu, causou um grande dano na administração, a gente vai aumentar essa pena de alguma forma. E aí, a gente vai pensar em multa, será que a multa será suficiente ou ainda há outros pontos que a gente pode estabelecer? E aí, é interessante pensar que talvez o órgão mais sensível do ser humano nesses momentos é o bolso, porque é um valor considerável. Talvez, pensando pela construção, assim, no interior de São Paulo, é um valor alto. Mas aí eu fico pensando, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, tendo em vista, porque há um limite, a gente vai conversar com isso mais para frente, mas tendo em vista o valor estabelecido, será que isso seria capaz de impactar, ou a pessoa cometeria um ato desse já sabendo qual o valor máximo da cobrança? Eu vou deixar esse ato para a gente comentar mais para frente, mas é um ponto interessante quanto à responsabilização. Eu quero fazer só um adendo, porque
o Alex comentou que isso aqui está sendo televisionado, né? E a gente do direito, a gente às vezes pode esquecer que muitas pessoas não sabem o que é um litisconsórcio, né? Litisconsórcio é quando várias pessoas entram com uma ação, várias pessoas, numa pessoa só, que a regra é uma pessoa demandando uma pessoa. Mas quando tem mais de uma pessoa, a gente fala de litisconsórcio, né? No caso, é o que o Dr. Paulo Ricardo falou, um litisconsórcio passivo, né? Que o Ministério Público ia colocar no banco dos réus, tanto o estagiário, como o vereador, quanto o assessor dele. É isso. É importante isso porque, olha o que aconteceu nesse caso aqui, que o ministro Luiz Roberto Barroso relatou no TSE. Imagina que no caso que a gente comentou, o Ministério Público ou o partido rival não colocou o estagiário no polo passivo, não ajuizou a representação eleitoral também contra ele. Olha o que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu. A ausência de inclusão do agente público responsável no polo passivo impõe a extinção com resolução de mérito da representação. Como consequência, ficam afastadas as multas aplicadas pela prática da conduta vedada. Ou seja, não adiantou nada, cancelou tudo. Então, é importante ter isso em mente também, de que existe uma cadeia de responsabilização solidária, todos vão responder igualmente por aquele ato, né? Claro que o candidato perde o registro, perde o diploma, mas os agentes públicos vão ser puníveis com multa. Terceiro exemplo prático é o seguinte: um prefeito, candidato à reeleição, decide adquirir 1.000 cestas básicas por intermédio de seus assessores de confiança. O intuito do candidato era promover a assistência social e auxiliar famílias atingidas pela fome e desemprego no município. Então, imagine a situação. Isso aconteceu, temos um caso assim no escritório, em que um candidato adquiriu cestas básicas na época da pandemia de Covid-19, um desemprego alarmante. Em 2020, ano eleitoral, não tinha o que fazer, distribuiu cestas para a pessoa por meio da Secretaria de Assistência Social. Esse nosso cliente aí sofreu uma representação eleitoral. Então, no caso, a resposta é sim, né? Ele cometeu uma conduta vedada, ele vai ser responsabilizado pela entrega de cestas, mas tem uma condicionante, tem duas condicionantes, na verdade. Se ele pratica essa conduta fora de ano eleitoral, vamos supor, então, que 2022, esse ano agora, 2023, não tem eleição nenhuma esse ano. O prefeito que decide adquirir 1.000 cestas básicas para doar para as pessoas. Seria conduta vedada? Ele estaria cometendo algum ilícito eleitoral? Ou a conduta seria legal? Acho que depende. Depende se, fora do ano eleitoral, ele tem que vincular ao ato. Sim, ele tem que... Sim. É vedado, com certeza. Se ele vai lá e vincular, prefeito fulano aqui, eu sou bom demais, estou trazendo 1.000 cestas básicas aqui para a população. Totalmente errado, não interessa se é fora do ano eleitoral ou não. Isso. Então, a prefeitura de X, por conta, utilizando o CREAS para a doação de 1.000 cestas básicas. Isso. E isso volta na questão da principiologia, no princípio da legalidade estrita e da impessoalidade. Para eu fazer essa distribuição de cestas, para eu fazer qualquer política pública, o que eu tenho que ter antes? Lei. Eu tenho que ter uma lei que crie critérios objetivos para a seleção de quem vai receber esse benefício. Eu tenho que ter uma lei que fale qual vai ser o processo administrativo para cadastrar as pessoas que vão ser beneficiárias do benefício. Tem que ter servidores designados para fazer esse trabalho. Então, assim, volta a impessoalidade, volta ao critério da legalidade estrita. E é importante justamente isso, que a administração realmente não tenha cara. Então, por favor. Gostaria de fazer uma observação. Enquanto agente público e agente político, tá? Existe uma coisa muito importante que é bom a gente observar. Tanto o agente político como o agente público, ele trabalha dentro de uma estrutura regimental.
Isso é fato. Ele está consignado a fazer tudo que o regime diz para ele fazer. E ponto. Do privado, o critério da legalidade ele se aplica a todos. O privado, o que ele faz? Ele faz tudo que a lei não proíbe. O que o administrador público, o agente público faz? Só o que a lei permite. Exato. Então, partindo desse princípio aí, não tem como você sair das 4 linhas. Sim. Se sair, vai levar chumbo. Não tem jeito. Exatamente. Agora vamos partir para o 4º exemplo, né? Para finalizar essa leva de exemplos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Boa tarde. Boa tarde. Só uma colocação. Eu sou de Mococa, acompanho os novos vereadores aqui. No caso da cesta básica, quando ela é doada pelo próprio agente político e não usa a prefeitura para fazer essa doação, ele também incorre no mesmo critério? Existe... É abuso de poder econômico? Isso, exatamente. É captação de sufrágio, é vedada pelo artigo 41A da Lei das Eleições. É compra de voto, na verdade, né? Você vai lá e toma a cesta básica e vota em mim, ou então vou fornecer um ônibus para você ir votar em mim. É compra de voto. Posso dar um exemplo? Por favor. O exemplo de um amigo meu que não era vereador, não era nada. Há 2 anos da eleição, ele fez um serviço social. Ele arrecadou produtos de limpeza, cesta básica, arrecadou utensílios para famílias humildes. Deu lá para 70, 80 famílias. Filmaram, dentro dessas 70, 80 famílias, tinham familiares de políticos lá, na época lá. O cara ganhou a eleição. Denunciaram ele. 1 ano e meio depois que ele estava no cargo, o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato dele. Estou dando um exemplo. Ele não era nem candidato por abuso do poder econômico. Foi Exatamente. Isso daí mesmo. E o abuso de poder econômico, o artigo 41A, ele não traz um rol de condutas, ele é mais aberto, né? O tribunal pode interpretar como abusiva uma prática que não está necessariamente taxativamente prevista em lei. Vai mais da subjetividade do julgador, porque não tem um rol igual nós temos aqui nas condutas vedadas, que é diferente. Conduta vedada e abuso de poder. Só para completar. A insegurança jurídica hoje, através do que se vê, STF, que muita coisa não é levada ao pé da letra. Tem havido alguma mudança na hora da jurisprudência, na hora de buscar a lei para punir a pessoa, ou o agente político, ou o agente municipal? Nós vemos hoje que o Tribunal Eleitoral, o Superior Eleitoral, ele é muito mais atuante do que já foi, ele é muito mais rigoroso, ele tem critérios mais objetivos, assim, ele pega mais no pé do que já pegou antes. Em prestação de conta eleitoral hoje é um negócio chato de fazer, eles pegam no pé com qualquer coisa. Então, eles têm a resolução do TSE que eles lançam nas eleições e eles vão naquilo ali ao pé da letra, né? Só na questão do abuso de poder que, realmente, pelo que a lei consigna, a margem da lei é ampla. Então, o julgador tem que meio que completar a lei de acordo com o que ele pensa, sabe? É diferente daqui. Aqui é muito taxativo, é muito claro o que é vedado, o que não é. No abuso de poder, isso fica mais aberto. Mas, infelizmente, é uma grande vicissitude do direito, né? Interessante pensar também que, podemos dizer, nos últimos 30 anos, né, com a alteração da Constituição, essa mudança de postura dos tribunais eleitorais vem muito também das transformações sociais. Então, vamos dizer que há 15 anos atrás, a gente não tinha tanta preocupação assim com a internet. Hoje em dia, a internet é um campo que fez mudar totalmente os rumos da política. O Facebook ganhou grande atuação aqui no Brasil em 2013, podemos dizer assim. Nos Estados Unidos, ele já tinha uma atuação tão forte desde 2005. A gente ficou muito tempo usando o Orkut ainda. E lá, em 2005, a gente já teve a discussão de como a rede social Facebook influenciou de tamanha forma na eleição do Obama. Aqui, mais para frente, a gente teve o Facebook, que foi trabalhado também pelos tribunais eleitorais,
falando sobre a questão das eleições de 2018, a última eleição também. Então, temos uma seara que precisa ganhar ainda maior regulamentação e que, muitas vezes, por questão até mesmo de mora no legislativo e até mesmo para adaptação da nossa sociedade, a gente demora em se adaptar a essas questões, mas acredito que, ao longo dos anos, isso vem tomando forma e também vem a tomar uma adaptação maior e melhor para que nos proteja e também proteja os nossos candidatos. Isso, perfeito. Posso fazer um complemento, Paulo Ricardo? Comentando sobre o comentário do senhor de Mococa, que tem o direito ele não abarca tudo, né? O nosso modelo, que é o humano germânico, é muito difícil essa parte do abuso do poder econômico, porque qualquer coisa pode ser abuso do poder econômico, né? Há 10 anos atrás, a gente não tinha Bitcoin, hoje tem. Hoje em dia, um candidato conseguiria comprar um eleitor com Bitcoin, né? Então, é por isso que, às vezes, o direito não tem todas as amarras necessárias, porque para contemplar a evolução dos tempos, né? Teve o Código Civil Napoleônico, ele tentou prever todas as condutas possíveis de serem impuníveis no âmbito civil. Só que vai mudando as coisas, né? Até com o código ter 10 milhões de páginas e abarcar tudo, né? Então, infelizmente, o direito é imperfeito porque a humanidade vai avançando de uma forma ou outra, né? Tem uma fala muito famosa do ministro que fala assim, o direito não socorre aos que dormem. Mas tem outra frase também que é muito famosa. O direito, ele corre atrás dos fatos. Ou seja, primeiro os fatos existem para depois a gente entendê-los e tentar regulamentar da melhor forma possível. Então, muitas vezes isso é muito difícil. Os fatos, a vida muda muito fácil. As mudanças sociais são dinâmicas e o direito não tem essa capacidade de mudar tão rápido assim. Nosso legislativo, a gente tem questões que estão há 25 anos, 30 anos no Congresso. Então, são muito difíceis mesmo de tentarmos acompanhar. Perfeito. A famosa textura aberta do direito, da linguagem, né? Só vamos passar para o quarto e último exemplo, juro, aqui das condutas vedadas, antes de passar a palavra para o Cleiton e para o Vinícius, que é a seguinte hipótese, vamos pensar. O vereador Santos Dumont se utilizou de carro oficial disponibilizado pela Câmara Municipal para ir ao estúdio de gravação de seu programa eleitoral. Então, imagine, o vereador sai aqui do gabinete, pega o carro eleitoral, o carro oficial com o motorista da Câmara, remunerado pela Câmara, roda 20 quilômetros para ir para Ribeirão gravar um programa eleitoral para si, para se beneficiar. Com a gasolina nesse preço, gastando a hora do motorista. E aí? Conduta vedada, pelo que a gente estudou até agora, ou lícito? O motorista também responderia? O motorista responderia? Não estaria sabendo de nada, coitado. Vamos supor, a pessoa trabalha 20 anos ali. Não, vamos ver. Esse caso aqui dá um globo na cabeça das pessoas, assim, ele dá um... olha o que a lei diz, no parágrafo 2º da lei. A vedação do inciso 1º do caput, ou seja, usar bens da administração pública em proveito da campanha, não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo presidente da República, obedecido ao disposto no artigo 76. A lei diz que não se aplica ao presidente. Olha só, olha o que o TSE falou em 1998. O entendimento que é aplicado ainda. Conduta vedada, uso de serviço de transporte. O senador da República que se utiliza de carro oficial para ir ao estúdio de gravação de programa eleitoral de candidato não pratica conduta vedada. Ele não pratica conduta vedada. Olha como que as coisas são, né? Tem uma exceção muito pontual. Alguém inseriu essa coisa lá, fez um lobby no TSE para gerar esse entendimento, porque vai contra toda a lógica, né? Aí a grande exceção do princípio do republicano, o princípio da impessoalidade, que está inserida aqui na própria lei. A lei também diz que não é vedado o uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador de estado, prefeito ou vice-prefeito de suas residências oficiais, para a realização de contatos, encontros e reuniões. Ou seja, uma coisa é
o assessor, o vereador, não pode realizar um encontro no gabinete dele aqui, que é um bem público. Mas a casa do prefeito, que também é um bem público, pode ser utilizada, a residência oficial do prefeito, que é um bem público, também pode ser utilizada para esse fim. Realização de campanha, de atos de campanha. Então, esse aqui é uma grande exceção a tudo que a gente vem falando agora. O uso do carro e o uso da residência oficial. Fechando esse bloco temático das condutas permanentemente vedadas, eu delego a palavra ao... Pela lei, pode. Pela jurisprudência do TSE, pode. Nem o motorista, conduta legal. Então, era exatamente esse complemento. O senhor diz... Oi, obrigado. Pois não. Dentro da mesma lógica, o vereador solicita o carro oficial com o motorista para entregar uma cesta básica. O motorista, nesse caso, ele também responderia? Responderia sim. Lembra que o regime de responsabilidade é objetiva? Não importa se ele tem ou não culpa, se ele tem ou não vontade de praticar a conduta. O que importa é que ele praticou a conduta. E lembra do julgado que a gente falou que tem que colocar todo mundo no banco dos réus? Todo mundo vai responder junto? Tá no parágrafo 8º do artigo. Então, nesse caso, o motorista responderia sim. Só nessa exceção aqui que não. Que transporte oficial para uso em campanha. Assim, é diferente desse caso aí que ele está promovendo uma outra conduta. Né? Por exemplo, o vereador ele pode usar o carro oficial para ir no distrito fazer campanha política. Isso, para se locomover. Obrigado. Estou complementando aqui, que nem a gente já falou, né, que a lei ela tem muitos milindres e às vezes ela pode parecer até meio redundante algumas coisas, né? Mas, como a gente já falou, com a distribuição gratuita de bens, tem que se observar aquelas condicionantes que a gente já estava falando, né? Que você não vai associar a imagem do vereador ou de um prefeito em específico, mas você associa a imagem do quê? Da administração pública, né? Passei para mim, Paulo Ricardo. Aí é a distinção... Aqui tem um ponto que parece que a lei fala duas coisas iguais, né? O inciso 4º que a gente estudou fala o seguinte: fazer ou permitir uso promocional em favor do candidato, partido político, coligação de distribuição gratuita de bens. Então, fala assim, não pode distribuir gratuitamente bens. Aqui, essa conduta do inciso 4º ela é permanentemente vedada. Não pode, em hora nenhuma, você distribuir bens associando a sua imagem àquela distribuição. Aí vem o parágrafo 10º e diz o seguinte: no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto estado de calamidade, etc. Não parece que é a mesma coisa? Aí, é proibido só no ano da eleição ou é sempre proibido? Não parece que o parágrafo 10 contraria o inciso 4º? Mas, na verdade, o que acontece é que é sempre proibido. É permanentemente proibido distribuir bens que você vincula a sua imagem àquela distribuição. O que o parágrafo 10 faz é uma presunção absoluta de ilegalidade quando essa distribuição é feita no ano da eleição. Então, se eu distribuo cesta básica no ano da eleição, mesmo que não tenha um santinho meu, mesmo que eu não vá lá, ainda assim é conduta vedada. Só no ano da eleição. Fora do ano da eleição, eu posso distribuir desde que eu não me vincule àquela ação. Está claro? Que eu fiquei... me deu um ponto de interrogação quando aí o Alex contou, né? Que o moço entregou as cestas básicas, ele não era nem candidato, e aí depois ele foi cassado quando ele foi eleito. Né? Então, deixa um pouco de dúvida, né? E aí vai muito na interpretação mesmo de quem está fazendo o julgamento, correto? Isso aí, essa conduta já se insere no abuso de poder econômico, que é uma figura distinta dessa, que é quem não tem envolvimento, que
tem envolvimento, por exemplo, não é agente público, mas ele está envolvido na campanha, ele gosta daquele candidato. Ele tem um poderio econômico. Se ele abusa daquele poder econômico para comprar votos, ele vai sujeitar aquela chapa, aquele partido à cassação, por abuso de poder econômico. Lembra que é o gênero, é um guarda-chuva que abrange as condutas vedadas, mas não se confunde com elas. Uma coisa é o abuso de poder econômico, outra coisa são as condutas vedadas que a gente está analisando aqui. Mas o que eu queria apontar é só isso, que no ano da eleição existe uma presunção absoluta de que a distribuição de bens sem existência prévia de lei, sem critérios objetivos de seleção dos beneficiados, ela é tida por ilegal, ainda que não se prove que houve vinculação daquela distribuição à imagem do candidato. Então, no ano da eleição, se não tiver lei anterior, não pode distribuir nada gratuitamente, não pode fazer nada. Acrescentando, já falo. Só acrescentando uma coisa, o parágrafo 11º, ele tenta se aproximar um pouco dessa questão que foi exemplificada, que ele fala que o candidato, ou potencial candidato, ele tem que se afastar dessas ações sociais com um determinado tempo. Nós faremos essa revisão ao finalzinho, mas é o que mais se aproxima. E aí, por ele não ser, vamos dizer assim, tão claro ou acertadamente taxativo, ele se torna excessivamente subjetivo, que é o ponto que a gente trabalhou. Então, muitas vezes, muita da carga da subjetividade será trabalhada pelo juiz e pelo juízo de razoabilidade que ele fará. Então, se não tiver um advogado bom para fazer o juiz entender, as coisas ficam difíceis. Outro ponto de ressalva que até 4 anos atrás a gente não imaginava isso, né? Mas ali calamidade pública, né? É uma exceção. Então, no ano de eleição, se você não se vincular e você fizer uma sessão de respiradores, né? Que nem na pandemia que precisou ter muito, aí não teria problema, né? Então, agora que depois da Covid, o mundo mudou, né? A gente começou a pensar em pandemias e calamidade, né? Então, esse inciso agora faz mais sentido, né? Exatamente. Sim. Só uma colocação. Cada Câmara pode ter uma norma própria sobre o uso de veículo. Vamos supor, no regimento interno dela tem lá, veículo não será usado para fins políticos, tipo assim, levar um vereador para fazer uma campanha política. Está lá, no nosso regimento interno consta que não pode. Ele pode, de repente, entrar com alguma coisa contra isso e ganhar, ou, de repente, a negativa pode causar algum dano? Se tem um regimento interno que fala a respeito? O senhor disse questão do transporte, por exemplo, do carro? Porque eu sou, na verdade, eu sou motorista da Câmara. Então, eu vejo assim, que é muito complicado você tendo um veículo só. Você tem vereadores que são aposentados, você tem vereadores que trabalham das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, você pegar um carro e deixar ele à disposição do vereador para fazer campanha enquanto o outro está trabalhando e não tem a mesma disponibilidade de fazer essa campanha que aquele tem, eu acho que é uma coisa desleal. Com certeza. É que a permissão é meio para garantir o transporte. Ainda que seja para ele gravar uma propaganda, ele está sendo transportado. Mas, no caso aí, que o senhor mencionou, se existe uma vedação do regimento da Câmara e ele faz esse transporte, por exemplo, para fazer um ato partidário, aí são 2 níveis de responsabilidade. A responsabilidade do agente enquanto servidor público, a responsabilidade administrativa perante a casa que ele está vinculado e a responsabilidade eleitoral. É isso que o senhor gostaria de saber? Sim. É onde que eu acho muito interessante que a gente tem discutido lá, é que não é a nível de município, o município não resolve isso, mas é quanto à estabilidade. Por exemplo, eu me vejo no direito de negar fazer alguma coisa por me sentir protegido pela estabilidade. Eu não vou fazer tal coisa que é ilegal. Por que muitas vezes vereadores, alguns determinados políticos, preferem aquele funcionário que não é de carreira, que não está ali concursado? Porque ele pode sobrepor sobre ele. Já a estabilidade me garante o direito de fazer a coisa certa, que eu sei que, se eu for punido, eu vou me safar do problema. Agora, a pessoa não tem a estabilidade, por isso que nós temos os nossos funcionários que nós contratamos, que são os comissionados, e é onde que entra, muitas vezes, essa sobreposição sobre o funcionário público.
Né? O funcionário público ele pode falar não, porque se ele for complacente, se ele for junto com a coisa errada, ele tem que ser punido, porque ele tem o direito de falar não e não vai ser punido pela estabilidade. Exatamente. Aí o outro vereador, que é rival do que o motorista levou, fala: o motorista fez coisa errada, vamos instaurar uma sindicância para apurar e vamos demitir ele com justa causa. Aí ele se prejudica de todo jeito, por fazer a coisa errada. Então é sempre o dever do servidor público é ter conhecimento do que é ilegal, do que é legal, e se amparar na estabilidade mesmo. Até tem condutas aqui que são vedadas para proteger o servidor estável, que o Vinícius vai abordar mais à frente. Agora vamos falar do inciso 7º, que fala um pouco sobre o empenhamento. É interessante esse artigo porque ele vai tratar um pouco sobre a publicidade. O seu texto diz que é vedado empenhar no primeiro semestre do ano de eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados. Ô, jovem, se você puder ler no microfone, fica melhor para a gente ouvir. Obrigado. Cadê? Vocês conseguiram ouvir alguma parte? Não? Então, beleza. Quer que eu li? Ó, então... É. Pega o microfone sem fio que facilita você ler. Deixa eu acertar um pouquinho. Então, vamos lá. Esse inciso 7º é um inciso interessante. Ele vai falar sobre a questão da publicidade. Ele não vai tratar da publicidade no seu sentido institucional ainda, que vai ser tratado especificada mais para frente. Mas ele vai falar de questões de valores e fazer assim, ó, esse valor aí a gente desconfia, porque há uma média. A gente sabe quanto a administração pública gasta, mais ou menos. A gente sabe se há um problema, vai gastar um pouco mais. Se há uma solução, vai gastar um pouco mais. Então, a gente tem noção do que é real e daquilo que vai no sobrenatural ali, daquilo que talvez seja desnecessário. Isso. Não, institucional. E aí, esse artigo 7º, ele vai vedar essa seguinte questão: empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades de administração indireta, que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Essa redação é uma redação nova. É uma redação que veio do ano de 2022, ou seja, do ano passado, e logo ali em cima a gente tem a redação antiga, que ela é um pouco mais enxuta. Então, na tentativa de deixar um pouco mais claro, até mesmo da lógica por trás de como fazer esse cálculo, de como o próprio tribunal poderia fazer um cálculo para aferir se aqueles valores são legais e são normais dentro do parâmetro da administração pública, eles deixaram um texto um pouquinho maior, mas também conseguiram deixar um pouquinho mais claro, porque a gente consegue pegar a lógica deles. A lógica é a seguinte: se, vamos supor, eu tenho um gasto, esse gasto vai se repetir se a gente colocar isso em média. Então, o que foi que eles colocaram? Pegar o primeiro semestre de cada ano, após a posse do candidato, pega o primeiro semestre de cada ano, divide constrói essa média, e aí no último ano, que é o ano que ele está saindo, a gente vai evitar do quê? Do que ele pegue o valor, que ele pegue a instituição e faça publicidade. Então, esses valores não podem ser maior no último ano do que foram nos 3 anos anteriores. E assim a gente faz com que a gente consiga ter um controle e ter uma notoriedade, informação de como funcionou a questão das informações institucionais anteriores ao último ano do mandato do candidato. O inciso 8º do... Pode passar o slide, Paulão? Aqui. O inciso 8º é um inciso também bastante interessante, que vai falar sobre... Esse daqui interessa muito aos servidores públicos, que vai falar sobre a questão da remuneração. Então, é vedado fazer, na circunscrição do pleito,
revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo. Isso aqui é um termo bonitinho para o que a gente chama de inflação. Então, a perda de seu poder aquisitivo é simplesmente a atualização financeira da inflação. Então, exceda a recomposição da inflação ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. Trata-se, em suma, do que se quer evitar, é de concessão de benefícios salariais. Vamos supor, eu conheço uma classe específica, vamos utilizar o exemplo do senhor, por exemplo. Eu conheço os motoristas, eu sei das reivindicações do motorista, que eu estava há 4 anos trabalhando na prefeitura, e eu conheço muito bem o senhor, meu amigo, que vai ali, tá me levando para o conforto do meu lar, e aí, no último ano, eu falo assim, como é o nome do senhor, perdão? Senhor Hércules, quantos motoristas tem aqui? Aí você fala assim, tem 20 motoristas. Aí eu paro, penso, eu disse, olha, tem 20 motoristas, vamos supor, tem várias famílias, cada um desses tem uma família. Eu vou aumentar o salário dessa categoria. Só que eu deixo para fazer isso num momento muito oportuno. Então, a intenção e a finalidade desse artigo é evitar a concessão de benefícios salariais. Eu posso ajustar o valor no sentido de fazer com que o senhor não perca para a questão da inflação. Eu vou reajustar o salário não do senhor específico, mas da classe. Então, isso eu posso fazer. O que esse artigo fala é que eu não posso aumentar o salário, o poder real, que é vamos supor, eu ganho 5 mil, vou ganhar 12. Isso é um poder real do salário. Isso aí eu não poderia fazer, mas eu poderia ajustar. Vamos supor que, num ano, a gente perca 200, 300 reais da questão da inflação, da perda do poder aquisitivo. Isso eu posso. Então, visando já evitar essas oportunidades, é isso que esse artigo estabelece. Só que aqui a gente tem uma questão interessante também. Quando se fala nessa revisão, a gente não pode confundir com outros fatores, que são eles. Por exemplo, se o governador tem uma ideia de aumentar esses salários, isso pode. O governador ele não tem contato direto com o senhor Hércules, com a classe dos trabalhadores, os motoristas em específico. Isso pode. Então, vem de uma escala maior. Poderia, não há influência, não há compra de votos, por assim dizer. Então, nesse sentido, poderia. Um outro fator que poderia acontecer, nesse caso, é a reestruturação de carreiras. Vamos supor, a prefeitura tem 20 motoristas, mas está precisando de alguns outros funcionários em algumas outras áreas, só que, por exemplo, quando o senhor Hércules prestou o concurso, ele prestou um concurso de nível médio, vamos supor, ou nível superior, e o modo como ele entrou no concurso, os outros 20 motoristas também entraram. E aí, para outra área que está faltando, o pessoal, também seria com nível médio ou superior. Então, a gente poderia fazer um rearranjo para que não fique deficitário numa determinada área do órgão, por exemplo. Isso poderia fazer, e isso não acarretaria uma violação à vedação aqui expressa no inciso 8º. E assim, a gente passa, vamos dizer, para os parágrafos. Esses parágrafos, realmente, eles fazem uma revisão de tudo aquilo que a gente já viu até o presente momento. Eles trazem alguns conceitos chaves, conceitos como agentes públicos, conceitos como reincidência, e eles vão beber muito da fonte também do direito penal. Não sei se o Vinícius vem agora. Já foi o inciso 5º e 6º? Deixa eu ver. E aí, voltando-se à continuidade dos parágrafos, pode passar, Paulo. Não, agora é o seu inciso. Mas só para fechar, logo após o Vinícius, tem essa questão desses parágrafos, e é que é realmente uma real revisão de tudo aquilo que a gente já viu, e talvez focando um pouco mais em algumas especificidades
e agora nas questões das sanções, que serão trabalhadas no finalzinho. Pode ver isso. Já que todos eles vieram, vou vir também. Vocês vão estranhar, talvez, um pouco, que foi um inciso veio para outro e ficou meio que fora de ordem, né? A ordem que a gente adota os números, é porque a gente adotou o critério temporal, né? Então, tipo, a gente passou, condutas são permanentemente vedadas no ano da eleição, agora a gente está aproximando mais para o dia da eleição possível, né? Então, por isso que tem essa divergência nos números. Então, quais são as condutas específicas, além daquelas outras, né, que são vedadas nos 3 meses que antecedem a eleição? A gente pode falar da nomeação, contratação ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, é importante salientar isso, suprimir ou readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda, ex officio, que é de próprio punho, né, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem e até após os eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados. Tá? Depois eu trato das exceções. O que quer dizer isso? Esse artigo ele institui uma prerrogativa dos servidores públicos. Então, quer dizer, está chegando a eleição, você tem um desafeto. Esse desafeto, ele, de qualquer forma, poderia prejudicar a sua reeleição ou a sua eleição. O administrador público, não consegue tirar ele, demitir ele sem justa causa nos 3 meses que antecedem a eleição, porque a lei proíbe isso, né? Ela veda com que o servidor público ele seja rearranjado, ele seja exonerado sem uma justa causa, que, no caso, poderia ser um prévio processo administrativo, né? Então, é uma prerrogativa dos servidores públicos com relação a essa mudança e dificuldade, né? Uma coisa que eu saliento também, que a lei ela é tão protetiva, que no sentido de até que ela fala ali de dificultar ou impedir o exercício funcional. Então, qualquer coisa que pudesse dificultar a vida do servidor, nos 3 meses que antecedem a eleição, nem isso mesmo o gestor público poderia fazer, né? Poderia prejudicar o servidor público nesse sentido. Porém, essa regra não é a ferro e fogo. Existem algumas exceções, né, que estão ali esposadas nas alíneas. A primeira exceção é a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, que são aqueles cargos ad nutum, que a gente fala no direito, né, que são os cargos de confiança que, no geral, compõem a Secretaria do Executivo, né, secretarias, ou quando a gente passa para a administração federal, são os ministros. Né. Essas funções, como fala o próprio nome, elas são de confiança. O gestor público, no caso, por exemplo, o presidente com os ministros ou o prefeito com seus secretários, é necessário ter essa relação de confiança. Quando você não mais confia, ou você não quer mais que essa pessoa componha o seu governo, você pode tirar e colocar outra à sua vontade, que não incide na vedação da norma que eu estou comentando aqui com vocês. Né? Outra exceção é a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, dos Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República, né? Que, dado ao caráter de importância, né, foi uma escolha política, legislativa, deles permitirem com que membros do judiciário, membros dos tribunais de contas, né, porque a razão do legislador seria a vacância desses cargos poderia trazer um grande prejuízo para a população. Né. Passando para outra exceção, a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Esse aqui eu acho que é uma exceção importante, porque quando vaga um cargo, digamos, um servidor que ele era efetivo, ele morre, e o cargo ficou vago. E digamos que o concurso foi realizado há 1 ano e chegou perto dos 3 meses da eleição. O gestor público ele estaria cometendo, na verdade, um erro em deixar aquele cargo vago, sendo que existe uma lista. Né? Aquele concurseiro que foi lá, ele ficou numa posição atrás desse servidor que estava exercendo e morreu. Ele pode chamar essa pessoa para compor essa vaga, porque, infelizmente, um servidor acabou morrendo, ou ele foi demitido por justa causa, ou ele simplesmente não quis mais participar da administração pública. Né? Então, essa é uma outra exceção que é relevante. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo, que a situação da pandemia traz ainda mais isso, né, com relação à calamidade. Antigamente, a gente não pensaria, isso nunca vai acontecer, uma norma totalmente emergencial que não vai ter aplicação prática. Só que a pandemia veio e mostrou que, na verdade, essas normas de contingência são muito necessárias. Né? E, por fim,
A transferência ou remoção de ofício, né, a próprio punho do chefe do Poder Executivo do Estado ou da União, ou até mesmo do município, de militares, policiais civis e agentes penitenciários, que, dado as questões de segurança, demanda um maior manejo por parte do gestor público, né? Às vezes ele pode entender que seria melhor fazer alguma modificação que é vedada pelo caput, né? Mas a lei expressamente permite, né? Diga. Isso, sim. Sim, sim, sim. Na eleição e reeleição, sim. Sim, tem que estar homologado e dentro do prazo de homologação, que o limite é 2 anos, né? Segundo a lei. Isso, sim. Exato, exato. Sim. Eu agradeço. Agora, outra questão é sobre, perdão, autorizar ou realizar propaganda institucional em desacordo com o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição de 88, que beneficie pelo seu conteúdo o candidato, partido ou coligação. Essas questões de propaganda institucionais, elas podem trazer muitas questões, porque a propaganda é muito necessária para o período eleitoral, né? E é necessário a gente fazer alguns adendos com relação a isso, né? Que aquele que está no poder, às vezes, consegue utilizar a máquina pública para conseguir fazer a propaganda institucional, né? Então, o que é vedado, que se autorize e realize propagandas institucionais que estão de acordo com os princípios da impessoalidade, da moralidade, como falei com vocês anteriormente, dentro desses 3 meses que antecedem esse novo pleito, né? Essa nova festa da democracia, né? Ainda, o B. Fazer pronunciamento no rádio ou na televisão fora do horário eleitoral gratuito em benefício de candidato, partido ou coligação. Ou seja, está resguardado o horário eleitoral gratuito, só que, quando chega nesses 3 meses, fica vedado, né? Aquela propagandas que a gente acaba vendo assim de candidatos que, antes dos 3 meses da eleição, pode acontecer a inauguração de algo que está relacionado à prefeitura, mas só que, quando vai chegando nos 3 meses, isso é vedado expressamente pela legislação. E, passando para o parágrafo C, doar ou prometer a doação ao eleitor de bens ou vantagens pessoais de qualquer natureza, aí, materiais de construção, vestuários, consultas, remédios, alimentos, inclusive emprego na administração com o fim de obtê-lo o voto. Eu acho que o artigo ele é bem explícito por si, né? Que ele acaba recaindo naquela questão de você, de fato, comprar o voto da pessoa com relação a bens materiais, né? Vestuário, cesta básica, como acontece muito, ou até mesmo prometendo cargos para ele, né? Isso também é expressamente vedado. Isso é uma... Enfim, foi uma continuidade do que a gente falou anteriormente, né? Inclusive, essa parte de comparecimento dos 3 meses precedem a eleição, que é muito curioso que vários administradores públicos eles comparecem em inauguração de obras, né? Então, digamos, vai construir uma ponte aqui em Dumont, que, porventura, vai acontecer 2 meses antes da eleição municipal do ano que vem, por exemplo. É vedado aos agentes políticos eles comparecerem nessa inauguração, ainda que durante o mandato deles foi realizado, né? Como uma espécie de vedação para a população do município, do estado, ou questões da União, vejam como aquela pessoa fez essa melhoria no meu município, você necessariamente atrela essa pessoa que está ali, como ela faz algo bom para a população em geral, então isso é vedado. Inclusive, também, nesse período, é vedado a contratação de shows artísticos, né, como é muito comum, né, que você tem os rodeios, que são contratados pelas prefeituras, grandes cantores sertanejos e afins, né. Qual dúvida exatamente a senhora ficou? Nossa, perdão, eu não entendi, moço.
Deu para ouvir, gente, que eu já falei até agora? É o que a gente pensa em trabalhar a campanha política dele para a reeleição, né? Isso seria inconstitucional? Seria vedado? Já que foi ele que trouxe essa verba por meio do deputado dele, por meio do partido que ele ainda permanece, é lógico que houve a contrapartida do município. Mas isso seria vedado? Seria ilegal, se fosse feito? Ele, quando for inaugurar a obra, ele não pode aparecer lá para favorecer a imagem dele no ato de inauguração da obra, se a obra foi inaugurada nos 3 meses que antecedem a eleição. Se for inaugurada antes disso, não tem problema. Mas na campanha, aí já entra na questão da propaganda eleitoral. Já é outro assunto. Então, para eu poder usar essa imagem de inauguração e essa obra como obra dele na campanha dele, precisa ser inaugurada 3 meses antes da eleição. Ele não pode comparecer, a pessoa dele não pode estar no ato de inauguração. Depois que a obra estiver pronta, pode usar a imagem, porque é um bem público de uso comum. Pode ser usada na campanha, não tem problema. Gente, não entendi. Ele não pode comparecer em qual sentido? Desculpa, eu estou com dúvida ainda. Mas como que ele não pode ir na obra que ele que conseguiu? Ele não pode usar uma obra pública para se beneficiar eleitoralmente. No ato que você vai lá, pega aquela cena de filme americano, pega a tesourona gigante lá e corta, se for dentro dos 3 meses, infelizmente não. Não, é por isso que eu perguntei várias vezes, porque eu vou me programar para que isso aconteça antes dos 3 meses. É um mal necessário, por isso que eu perguntei, confirmei e afirmei. Muito obrigada, o Ricardo, pela resposta. Agora sou eu. Eu também sou assessora de uma vereadora que a gente elige para a causa animal. A gente tem um grupo formado, não com o nome da vereadora, tá? Mas o nome a gente criou, a gente chama de Grupo Tal. O porquê? Dentro dele, a gente recebe doações de pessoas que aderiram, e quem criou foi a vereadora, tá? Mas dentro desse grupo a gente recebe doações e com ela a gente compra também, faz doações, no nosso caso, ração. Esse grupo, então, terminantemente, mesmo não tendo o nome dela, nos 3 meses que antecedem, eu tenho que explodi-lo por ela estar ali. Por quê? Quem criou o grupo foi ela. Eu criei um grupo de WhatsApp, a vereadora criou um grupo do WhatsApp. Dentro desse grupo, a gente tem várias pessoas que contribuem financeiramente para que eu compre rações, tá? Vamos no mais fácil. E essas rações são doadas a quem nos solicita. Eu tenho essa informação. A pessoa que está dentro do grupo tem a informação que ele foi criado por esta vereadora. Durante os 3 meses que antecedem, eu tenho que excluí-la? Eu posso, mesmo não tendo o nome dela, mas ela sendo... porque eu também vou trabalhar com doações. Não, se não for vinculado à imagem dela, não tem problema, não precisa excluir ela do grupo. Até porque é uma ação que não se imbrica no cargo, né? Pelo que a senhora explicou, não parece que ela se utiliza do cargo, dos poderes que ela tem como vereadora para promover essa ação. É diferente do caso de um prefeito que doa cesta básica, que ele compra a cesta básica com verba empenhada, com verba da prefeitura. É diferente o caso, né? E também seria diferente também se fosse compra de votos, se fosse captação ilícita de sufrágio, abuso de poder financeiro, como o senhor presidente comentou do caso do rapaz que nem era agente público, mas comprou cesta básica e acabou condenando a chapa inteira, né? Cautela, né? Pelo que eu entendi, não teria a foto dela, não teria nenhuma... Não tem nada, mas quem criou foi ela.
uma... Isso pode gerar no imaginário popular. De fato. Nesse caso, haveria distribuição de bens e serviços, que seria a contraprestação do cuidado com os animais, certo? A recomendação na própria lei de eleições, que é um parágrafo que vamos tratar mais a seguir, que é o parágrafo 11, ele fala que tende a haver a desvinculação nominal. Quer falar assim, como o senhor bem falou, o grupo ele é atuante, o grupo ele atua de forma lícita, atua de forma devida, presta esse serviço, contudo, por motivos de eleição, de candidatura, estarei me afastando, mas não é permanente. É meramente porque é uma causa dela. Ela não é obrigada a abandonar a causa dela, mas é uma questão mesmo de proteção. Então, eu recomendaria mesmo o afastamento nominal, até por obedecimento da lei mesmo, fazer tudo certinho, para não haver nenhum problema no futuro. Certinho? Muito obrigada, viu? Nada, que isso. Mais alguma questão? Não? Eu posso voltar na questão da cesta básica por uma dúvida? Se estou falando no caso do legislativo, tá? Se um representante legislativo é procurado por alguém da população com uma necessidade alimentar, ele encaminha essa necessidade para a assistência social, encaminha o nome, encaminha o endereço, essa pessoa está acamada, doente, não tem condições de retirar a cesta. Se ele pedir para alguém retire e entrega, devido a uma necessidade procurada pelo munícipe, ele entra nessa mesma situação de vedação? Ele está ilegal, isso entra como compra de voto, digamos assim? Isso aí é meio complicado, porque às vezes pode entrar numa questão interpretativa, né? Mas, bom, na minha opinião, talvez o Dr. Cleiton e o Dr. Paulo podem divergir. Ele foi procurado e ele passou para o conselho e ele acabou não dando... Não teve essa é a situação que eu entendi, né? Acabou que o órgão oficial acabou não conseguindo dar andamento com esse procedimento, aí ele vai lá e manda fazer isso, talvez, eventualmente não, mas é uma situação muito complicada, que ultrapassa a legislação, talvez, e entra num critério do juiz, né? Entendi. Muito obrigada. Esses critérios, muitas vezes, entram muito no subjetivismo. Eu vou falar por um critério de razoabilidade própria. Como a senhora me falou, se for devidamente demonstrado e não utilizando da estrutura pública para fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Mas é o que o Vinícius falou. Às vezes, de bumbum de neném e da cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que pode sair. Então, é sempre bom tomar muito cuidado. Então, vamos supor, isso acontece muito nos casos de direito à saúde. A família tenta colocar a pessoa no SUS, aí dá problema. Aí ela tem que mandar para o hospital do Estado. Só que a Santa Casa não tem suporte. E aí fica o hospital do Estado falando, não vamos dar conta, aqui está ocupado. Aí até ela ingressar com uma ação, às vezes se não tiver o lobby ali para fazer o negócio andar, muito difícil. Então ela vai lá, fala com alguém do legislativo, faz andar, fala com o prefeito, faz andar, e as coisas andam. O lobby ele não é regulamentado, ele muitas vezes é antiético, mas não é crime, entendeu? Então, tendo em vista essas questões, eu acho que não seria um ato ilícito ou um ato ilegal. Eu estou fazendo esses questionamentos porque, assim, eu juro, tudo que vocês falaram, principalmente o Dr. Paulo Ricardo, aí me causou muita preocupação, porque eu acho que ninguém está se enquadrando a lei, então, nem em nenhum executivo, nem em nenhum legislativo. Vi de nossas últimas campanhas a presidente, inclusive, que usou publicidade com dinheiro indevido o tempo todo. Né? Então, assim, ou eu não estou vivendo uma realidade, existe uma realidade paralela aí que eu não conheço, eu nunca vi, não sei onde está, ou a lei não condiz com o que a gente vive no dia a dia. Isso me entristece bastante, me preocupa. Porque, até então, você nunca vai saber, trabalhando num órgão desse, num meio desse, se você está fazendo algo ilegal. Eu acho que eu já fiz várias coisas ilegais desde a hora que eu sentei aqui, tá? A grande questão desse ponto que a senhora trouxe é a questão da prévia existência da lei de critérios objetivos para a distribuição das benesses, né, aos munícipes. Se houver lei anterior ao pleito, se houver critérios objetivos para
Assistência social será deferida a quem comprovar esse e esse, a oferir renda até 3 salários mínimos, etc. Você percebe que existem critérios que trazem pessoalidade para a conduta do gestor? É isso que tem que estar marcado na conduta do agente público. É sempre se guiar pelo critério da legalidade estrita. Agora, para finalizar, nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Só uma pontuação sobre o que é publicidade institucional, que é vedada nos 3 meses que antecedem a eleição, é aquela publicidade, por exemplo, aqueles filminhos que a gente vê na televisão, o governo construiu tantas pontes, construiu tantos hospitais, construiu tantas coisas. Isso não pode fazer nos 3 meses antes da eleição, porque a lei presume que, nesse tempo, é mais fácil você incutir na cabeça, na mente dos eleitores, que aquela obra se vincula à imagem daquele gestor. Então, por isso que a lei proíbe a publicidade institucional. Agora, o que não é publicidade institucional? Já chegou no TSE uma questão assim, a divulgação de publicação de edital de concurso público seria publicidade institucional? Claro que não, porque publicar um edital para preencher um cargo, para abrir um concurso público, é um ato necessário à validade daquele ato administrativo. Não tem como você abrir um concurso público, você abrir uma licitação sem publicação de edital. Então, nesses casos, nesses atos que são essenciais ao regular andamento dos processos administrativos, não se enquadra em publicidade institucional. No caso que eu comentei do concurso público, houve a fixação de banner na cidade, na porta da prefeitura. Nem nesse caso seria considerado publicidade institucional, é apenas a divulgação ampla e restrita de um ato administrativo regular. Um caso aqui que ficou marcado, por exemplo, em 2006, foi quando a Petrobras, antes da campanha do Lula para a presidência em 2006, fez propaganda do biodiesel, que naquela época só ela comercializava. E segundo o inciso 6, a linha B do artigo 73, os produtos que não encontram concorrência no mercado não podem ser divulgados, não podem ter publicidade nos 3 meses que antecedem a eleição. E o biodiesel, naquela época, só a Petrobras produzia. Por isso que o TSE considerou irregular. Isso. Acho que a gente já comentou isso, né? Aqui a gente trouxe os parágrafos somente, daquilo que a gente já comentou, sobre o conceito de agente público. A sanção, o descumprimento, ou seja, o agente que incorre em qualquer uma daquelas condutas que a gente falou até agora, ele responde a suspensão imediata, né, da conduta, a justiça manda parar de fazer o que ele estava fazendo, e os agentes serão responsáveis por multa no valor de 5 a 100 mil UFIR, que é uma unidade da União, né? Unidade tributária. Ela não é mais muito adotada, né? Ela parou lá nos anos 2000, mas equivale atualmente a cerca de quase R$ 1.100. Multas serão duplicadas em caso de reincidência, ou seja, multiplica por 2. Só um quesito quanto à questão da reincidência é o que nós comentamos da aproximação que tem com o próprio direito penal. Para haver a reincidência, você tem que ter um processo transitado e julgado, tem que haver essa condenação, só que há um critério a mais. Quando o juiz vai consultar a reincidência, há um sistema próprio do próprio tribunal eleitoral, e ele faz, após o julgamento, ele faz a submissão a esse tribunal e fica tudo registrado. Então, é um negócio que, assim, para isso eles são muito rápidos. Então, se houve uma condenação, eles vão saber na hora se haver uma próxima, se haverá multa e se será em dobro. Então, a cada condenação, a questão da aplicação da multa, ela só vai se multiplicando. Então, quanto menos condenações, melhor para nós e melhor para o nosso próprio bolso. Então, fica essa dica e essa recomendação. Gente, só para finalizar aqui, nosso tempo está acabando,
a gente está tratando de condutas que são vedadas aos agentes públicos, só que existem condutas que são vedadas a todos os cidadãos no dia da eleição, né? No dia da eleição parece que é quase uma missa. Tudo tem que ser muito certinho assim e você meio que não pode tratar de quase de nada, de divulgar nada novo, fazer nova propaganda com relação aos candidatos, né? Então, a todo cidadão é vedado no dia da eleição o uso de alto-falantes e amplificadores de som, promoção de comício ou carreata. Então, no dia da eleição, isso é proibido. A regimentação de eleitor ou propaganda de boca de urna, né, quando vai chegando lá, assim, distribuição de santinho, de qualquer coisa assim, ou fazer, vota em tal fulano, assim, às vezes você está participando de uma... Você é um servidor, participa, tem uma certa afinidade com um determinado político, assim, também isso é vedado. E a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de candidatos, propagandas novas. E impulsionamento, hoje em dia, né? Você vai lá e paga no Instagram, coloca 100 para aumentar, também é vedado. Mas as propagandas antigas, elas podem ser mantidas, certo? E ali, ó, a propagação de novos conteúdos e impulsionamento de conteúdos na aplicação de internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações de conteúdos publicados anteriormente. Qual que é a pena do descumprimento desses artigos? Simplesmente crime. E a detenção vai de 6 meses a 1 ano, que pode ser trocada, alternativa com prestação de serviço de comunidades, e multa de valor de 5 a 15 mil UFIR, né? Máximo de 15 mil reais, mais ou menos. Então é isso, mas o adendo, de novo, não é um agente público, né? É a toda e qualquer pessoa, né? E como agente público também é um cidadão, né? Também participa da festa da democracia, achamos interessante falar isso para vocês. Pessoal, a gente finalizou a exposição, a gente espera que tenha ficado claro. Muita coisa que o direito eleitoral é um mundo à parte em relação ao direito, aquilo que a gente imagina. Tem muita coisa que passa desapercebida mesmo, e esse tema é um tema complexo, que vira e mexe, tem alguma alteração nos entendimentos, tem pouca coisa escrita a respeito desse tema, por incrível que pareça. Acaba que as soluções vão se criando a cada eleição, mas espero ter passado um quadro geral daquilo que não se pode fazer, e dos meios de proteção que o servidor público tem para não ser impelido a fazer aquilo que ele não pode, né? A gente comentou da estabilidade, da questão da exoneração, da demissão sem justa causa, e espero que tenha ficado tudo claro, espero que tenha sido proveitoso a todos, e estamos à disposição para dúvidas, comentários e qualquer outra manifestação que for. E agradecer também pela paciência, foram quase 2 horas a gente falando aqui, espero que tenham gostado, para nós é um motivo de muito orgulho. Muito obrigado. Sim, agradecemos o convite.